Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos falar nesse vídeo sobre como se fazer um livro caixa utilizando o Axis 2007. Eu tenho mostrado em termos de livro caixa, de fluxo de caixa, alguns trabalhos, tanto em Excel quanto em Axis. Porém, em Axis eu não tenho feito nenhuma videoaula mostrando como fazer. Então, a pedido de alguns clientes, de alguns amigos, eu estou disponibilizando, vou disponibilizar então essa matéria, mostrando como se fazer um livro caixa com cálculo dos saldos, de saldo anterior, da soma de entradas, saídas, do saldo atual e alguns elementos personalizados também, como o uso de logotipo, uso de alguns dados que podem deixar o seu trabalho é, de acordo com o que você deseja. E, por outro lado, bastante funcional. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos inicialmente abrir o Access, né? Vamos aqui, eu prefiro aqui em executar, MSACCESS, ok? Nós vamos aqui selecionar a opção banco de dados em branco, que nós vamos iniciar do zero, e vamos colocar o nome então. Vou colocar aqui como livro caixa, só que são os vídeos que eu vou fazer, então eu vou colocar o nome como livro caixa vídeos e ele vai ficar gravado em meus documentos. Criar, ok. Automaticamente no 2007 ele já abre uma tabela, o início de uma tabela. Vamos entrar aqui no modo design dessa tabela, mas na verdade é para salvar a tabela. Vamos colocar simplesmente como LC, que seria livro caixa. Aqui em código nós vamos alterar, vamos colocar LC lançamentos, né? Lançamento, LC, vamos colocar a data, LC o histórico, LC entrada, LC saída. Vamos colocar somente esses elementos principais, sem uso do tipo de moeda, sem uso de conta contábil, etc. Vamos nos ater somente ao livro caixa em si, onde a parte principal será inclusive o cálculo dos saldos, não? Então vamos colocar aqui em descrição do LC lançamento, número do lançamento, né? Veja que esse campo aqui é um campo de numeração automática, então nós não teremos que mexer neste campo a cada lançamento, nós não teremos acesso inclusive. LC data, data do movimento, histórico, depois valor da entrada e valor da saída. E aqui no tipo de dados nós vamos colocar em data. Nós vamos selecionar o tipo data, hora, histórico. Vamos deixar como texto entrada. Vamos colocar como número, saída. Vamos colocar também como número. E agora nós vamos ver aqui as propriedades de cada campo. Vamos então acessar aqui o LC lançamento e vamos mudar aqui simplesmente a legenda LCTO, que seria o número do lançamento. Data, vamos mudar também só a legenda. Data. Histórico, nós vamos fazer mais de uma alteração. Vamos deixar o tamanho do campo aqui com 80. Eu acho que 80 é o suficiente para se fazer um histórico de livro caixa. Vamos colocar um sinal de maior que no formato para que mesmo digitando em letra minúscula saia em letra maiúscula. Máscara de entrada nada, legenda nós vamos colocar simplesmente o símbolo que sugere dinheiro e entrada, que seria o que? O valor da entrada. Valor padrão, opa, desculpa, porque aqui nós estamos trabalhando como o histórico, né? Vamos simplesmente colocar aqui como histórico, o valor padrão vamos deixar em branco. Na entrada, sim, nós vamos aqui em tamanho do campo, nós vamos mudar para duplo. No formato, nós vamos colocar formato padrão e
em casas decimais, duas casas decimais. Agora sim, nós vamos colocar este símbolo e entrada, e o valor padrão 0. Veja que aqui em tamanho do campo nós temos várias opções, né? Aqui nós escolhemos a opção duplo, não vamos nos ater a cada uma delas agora, né? Aqui nós escolhemos o modo aqui, o formato padrão, que vem com um ponto, que tem um separador de milhares e as decimais. E duas casas decimais. A saída nós vamos fazer a mesma coisa, duplo, padrão, duas casas decimais e saída. Bom, e o valor 0, o valor padrão. É importante que o valor padrão tenha o número 0 pelo fato de que estamos lidando com números. E um campo com o número 0 é diferente de um campo que está em branco. Isso nós podemos perceber na hora de se fazer os cálculos. Na verdade aqui, em termos de livro caixa, o essencial são estes 5 campos. Claro que daí você pode personalizar como interligando cada lançamento com um plano de contas, inserindo aqui uma linha, né? Que na verdade seria uma coluna, né? Um campo para você inserir o número da conta contábil, uma outra que seria, que você poderia utilizar para identificar a moeda que foi utilizada em cada transação, se foi em dinheiro, se recebeu em cheque, se recebeu ou se pagou, né? Ou se fez um depósito em banco. Provavelmente quando você recebe um caixa, em caixa, um cheque, na primeira oportunidade, você faz o depósito em banco, o que é mais comum, e assim por diante. Mas nós vamos nos ater a esses dados, que são os elementos principais, e o restante daí é até mais simples de fazer o complemento, a personalização. Vamos então aqui salvar o nosso livro caixa, né? A nossa tabela, e vamos fechar. Bom, se nós dermos uma olhada aqui nos campos, então nós temos aqui a data, o histórico, a entrada e a saída. Tudo bem. Só que agora nós precisamos criar um formulário para fazer esses lançamentos. O que nós, na criação do formulário, vamos até criar aqui um formulário, mas só como amostra. O que acontece? Quando nós vamos fazer o lançamento, nós fazemos vários lançamentos da mesma data, ou seja, tem valor que se repete. Se de um dia, por exemplo, você tem uma média de 50 lançamentos, então você vai repetir essa data 50 vezes. E por outro lado, também não vai te oferecer um filtro para você ver o movimento no próprio formulário de lançamento, o movimento de uma determinada data. Então vamos fechar, não vamos salvar e vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui um formulário em branco, e neste formulário nós vamos entrar aqui no modo design e vamos inserir, como nós estamos aqui em design, no menu design, nós vamos inserir aqui uma caixa de texto. Nessa caixa de texto nós vamos dar o nome aqui de, vamos pôr o rótulo aqui, é data do movimento. E aqui nós vamos entrar aqui ainda no menu design, em folha de propriedades. Está com o nome texto 0. Vamos colocar como um nome, data móvel. Tudo junto para ficar mais fácil de lidar com esse campo aqui nas nossas fórmulas, se necessário. Fonte do controle, não tem fonte, vai ser um campo não acoplado, né? E o formato, vamos colocar aqui como data abreviada. Por enquanto, então, este campo aqui é o que nós vamos trabalhar. Vamos aqui clicar no menu organizar e empilhado. Ok, então nós temos aqui a data do movimento, nós temos aqui o local para digitar a data do movimento, né? E agora sim, nós vamos inserir
o nosso livro caixa. Nós podemos simplesmente pegar aqui na tabela e pressionar e arrastar aqui para dentro do nosso formulário. Aqui ele vai criar automaticamente um formulário e está pedindo aqui um subformulário, porque ele está criando um formulário dentro de outro formulário que já existe. Está pedindo aqui o nome, né? Está sugerindo LC subformulário, mas nós vamos mudar. Vamos colocar aqui como FRM LCB e nós vamos deixar o principal como LCA e concluir. Vamos dar uma verificada sem mexer em nada como que ficou. Então aqui nós temos todos os dados aqui neste subformulário para nós preenchermos. Só que é claro que nós precisamos fazer o seguinte, vamos pensar que eu digite aqui 15/2, eu quero que já apareça aqui o 15/2. Então nós vamos fazer essa interligação. E como que nós vamos vincular isto? Nós temos aqui este campo que nós criamos como datamov. E por outro lado nós temos aqui um campo acoplado, né, um campo da nossa tabela que se chama LCData. Então nós vamos aqui, selecionar por fora este formulário, não selecionar aqui, e sim selecionar de forma que ele fique neste formato aqui. E vamos aqui em propriedades, vai aparecer aqui para nós, em todas, vincular campos mestre. Campo mestre é o campo do formulário principal. O formulário principal é esse que está aqui fora, que nós colocamos ali um campo por nome de datamov. E vincular campos filho, campo filho é o subformulário, o que está dentro, é o formulário que está dentro do formulário principal. Então aqui é o LCData. Com isso o que vai acontecer? Quando nós digitarmos uma data neste local, a data daqui do nosso livro caixa será assumida automaticamente com o valor que nós colocamos lá em cima. Com esta vinculação nós temos várias vantagens, principalmente o fato de que, primeiro, nós vamos colocar a data uma vez só. Vamos pensar que seja 15/2 e vamos fazer todos os lançamentos do dia 15/2. E à medida que nós mudarmos aqui para outra data, automaticamente aqui vai aparecer na sua tela somente o movimento da data que você inserir aqui em cima. Com isto, você pode tranquilamente, simplesmente digitando a data aqui em cima, ver todo o seu movimento daquela data, inclusive, claro, das datas anteriores. Então nós vamos deixar aqui um pouquinho mais largo, vamos dar uma ajeitada e vamos primeiramente testar isto que eu acabei de falar. Vamos entrar aqui no modo de exibição, pode ser aqui, que tem vários dados. No modo formulário, está aqui, 15/2, que eu digitei, já está aparecendo aqui automaticamente. Se eu digitar aqui 16/2, aqui ele já vai assumir a data de 16/2. Com isso, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui um lançamento, 120 de entrada, nós já ajeitamos isso daqui. Veja que aqui, 16/2, ele já assume automaticamente. R$50 de saída. Pronto, agora aqui eu quero voltar para o dia 15/2, que nós não fizemos nenhum lançamento. O que acontece? A tela vai aparecer em branco. Então vamos fazer aqui um lançamento do dia 15/2, R$9.000. Isto de entrada, vamos fazer mais um aqui, você faça o seu histórico, né? 5.200 e alguma coisa. Vamos ainda fazer mais um, 351,45. Pronto. Agora aqui eu quero, se eu voltar para o dia 16/2, eu vou ver os lançamentos do dia 16/2. Se eu voltar para o dia 15/2, eu vejo aqui só os lançamentos do dia 15/2. Se eu for para o dia 17, vai aparecer a tela em branco, porque nós ainda não fizemos nenhum lançamento no dia 17. Bom,
Em relação a este formulário aqui embaixo, veja bem, será que nós precisamos que fique aparecendo a data, já que nós sabemos que a data é a data que nós colocamos lá em cima? Então, nós podemos simplesmente, se nós não queremos ver esta data, nós podemos simplesmente ocultá-la. Clique aqui em cima do nome, do rótulo aqui do campo, com o botão direito do mouse e selecione ocultar coluna. Agora sim, agora nós temos aqui o histórico, vamos deixar um pouquinho mais largo. Vamos ajustar aqui a entrada para ficar um pouquinho menor, a saída também. E vamos deixar, vamos arrastar aqui até isto, até aqui o final. Que assim nós podemos fazer o seguinte, para que fique fixo esses campos, cada campo no seu lugar, nós vamos clicar aqui com o botão direito do mouse no primeiro e vamos aqui em congelar coluna. No segundo, congelar coluna. No terceiro, congelar coluna. No quarto, congelar coluna. Agora nós vamos então salvar o nosso formulário principal, que está aqui como formulário 1. Vamos colocar como FRMLC A, conforme eu tinha falado antes. Então pronto, aqui nós temos um formulário já com a sua base principal pronta. Então aqui nós já podemos fazer lançamentos. Nós temos aqui o formulário A, que é o formulário principal, e nós temos aqui o B, que é o secundário, né, que é o filho. Agora, abrindo aqui, veja que nós já fizemos alguns lançamentos, mas aqui não está aparecendo. Por quê? Porque a data do movimento está em branco. Vamos ver se conseguimos ver mesmo. Está aqui os detalhes, né? Do dia 15/2, do dia 16/2 e assim por diante. Veja que aqui os números não estão, né? Vamos selecionar essas duas aqui para posicionar esses números. Vamos selecionar essas duas colunas. Nós estamos vendo que aqui, ó, em início está alinhado o texto à esquerda. Vamos retirar simplesmente, só que aqui precisa ser 1 a 1. E o outro também vamos simplesmente retirar. Então tá aí, nós temos os valores das entradas, temos os valores das saídas. Só que depois disso nós precisamos do seguinte. Aqui nós estamos no dia 16, mas eu quero saber o saldo do meu livro caixa, me mostrando o saldo anterior, a soma das entradas de hoje, a soma das saídas de hoje e o saldo atual. Isto então é o que nós vamos ver no próximo vídeo e vamos então dar uma ajeitada na aparência do nosso formulário. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.